Olá, pessoal! Vamos iniciar mais uma aula do nosso curso de Algoritmos e Estrutura de Dados. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre operadores lógicos e relacionais. Então, vamos lá. O que são operadores lógicos, né? Um operador lógico, ele opera somente entre valores lógicos. Ou seja, tem que ter um valor lógico à esquerda e um valor lógico à direita. Na aula anterior, nós aprendemos sobre operadores aritméticos, que trabalham com números. E agora nós vamos trabalhar com operadores lógicos. Então temos aqui os três operadores lógicos que nós vamos trabalhar: o não, o e o ou. Então a gente pode ver aqui, no caso o operador não é um operador unário, ele só tem um valor lógico à sua direita. E os operadores aqui ou e são operadores binários, ou seja, eles têm valores à esquerda e à direita do operador. Vamos ver um pouquinho sobre essa ordem de prioridade e sobre o funcionamento de cada um desses operadores nos próximos slides. Chama-se negação de uma proposição P a proposição cujo valor lógico é o oposto daquele de P. Então, temos aqui que ela se chama não, ela é a operação lógica com maior prioridade, aquela que é feita primeiro. Temos aqui a tabelinha verdade, conforme a gente aprendeu aí nas aulas anteriores. P é verdadeiro ou falso, e o não P, quando P é verdadeiro, não P é falso, e quando P é falso, não P é verdadeiro. Então, fica muito fácil. E como que a gente usa isso no Portugal? Então, a gente usou aqui uma função escreva para imprimir o valor na tela. E a gente colocou assim, ó, não verdadeiro. Aí a gente viu o que deu aqui, né? Não verdadeiro. Não falso, não falso. Aí a gente executa e vê que não verdadeiro dá falso, não falso dá verdadeiro. Então, igualzinho à nossa tabela verdade. Vamos agora trabalhar com a função operação lógica E. Chama-se conjunção de duas proposições, P e Q, a proposição cujo valor lógico é verdadeiro quando ambas as proposições P e Q são verdadeiras, e falsa nos demais casos. Temos aqui as proposições P e Q e aqui P e Q. Então, a gente vê que só dá verdadeiro quando as duas são verdadeiras. E dá falso aqui nos demais casos. Exatamente como a definição. E temos aqui, usando isso no Portugal, verdadeiro e verdadeiro. Verdadeiro e falso. Falso e verdadeiro. Falso e falso. Então, é bem tranquilo da gente ver como que a gente consegue aplicar aquele conteúdo que a gente estudou antes, quando a gente entendeu sobre lógica proposicional, aqui dentro de uma linguagem de programação, como é o caso aqui do Portugal. E aqui a gente vê o mesmo resultado, né? Verdadeiro quando ambos são verdadeiros e falso nos demais casos. Agora vamos à disjunção. Não sei se vocês estão percebendo, mas a gente está pegando exatamente as mesmas definições que nós estudamos lá atrás no nosso estudo de lógica proposicional. Então, temos aqui, chama-se disjunção de duas proposições P e Q, a proposição cujo valor lógico é verdadeiro quando ao menos uma das proposições P e Q é verdadeira, e falso quando as proposições P e Q ambas são falsas. Então, agora na nossa tabela verdade, basta que um desses operandos aqui seja verdadeiro, para que o resultado da disjunção seja verdadeiro. Já temos um verdadeiro, nem preciso olhar o segundo, já vai dar verdadeiro. Igual aqui, já tem um verdadeiro, mesmo que o outro seja falso, o resultado é verdadeiro. Começo com um falso, tenho que olhar o segundo? Sim, porque o segundo pode ser verdadeiro e o resultado é verdadeiro. Começou com falso, é falso. Aqui, falso. Quando ambos são falsos, e somente nesse caso, aí dá falso. E eu posso escrever essa tabela verdade no Portugal exatamente dessa forma. Quando eu coloco aqui verdadeiro ou verdadeiro, ele faz esse cálculo. Porque esse aqui é um operador lógico, binário, que tem valores lógicos de ambos os lados e com isso ele pode calcular para mim. Aqui a gente vê o resultado idêntico ao resultado da nossa tabela verdade. Pessoal, e a precedência dos operadores? É muito importante. Então, a gente sabe aqui que ele primeiro executa o não, depois o e depois o ou.
A gente colocou tudo numa mesma linha, sem parênteses, para a gente tentar explorar como que ele faz esse trabalho. Então vamos lá. Primeira coisa, ele examina aqui o valor lógico, né? Então aqui ele já tem aqui um verdadeiro, um falso e um verdadeiro. Então agora ele vai tentar identificar quais são os operadores que ele vai ter que atuar primeiro. No caso é o não. Então a gente tem aqui, eu coloquei em verdinho, vamos convencionar nesses slides que em verdinho é um resultado verdadeiro, em vermelho um resultado falso. Então aqui é o próprio verdadeiro. Aí agora, quando eu pego esse não, então não verdadeiro dá falso. Então ficou aqui vermelhinho. Agora ele vai fazer o e, né? Então ele vai pegar esse vermelhinho e vermelhinho, que é falso também, né? Falso e falso, vai dar falso. Agora ele vai partir para o ou, né? Então ele tem esse verdadeiro, que é verde, né? Verdadeiro. Então agora ele tem verdade ou falso. Como a gente sabe que o ou basta que um dos lados seja verdadeiro, então temos que o resultado disso tudo aqui é verdadeiro. E se a gente executar esse programa, o programa também vai imprimir verdadeiro, seguindo as mesmas regras de precedência de operadores que a gente trabalhou aqui. Temos também, pessoal, os operadores relacionais, que a gente vai usar ou eles de forma isolada ou conjugado com os operadores lógicos. E os operadores relacionais, eles são muito úteis, porque eles permitem que a gente compare números, permite que a gente compare strings. Em outras linguagens de programação que tem o tipo data, permite também que a gente compare datas. Aqui no Portugal a gente vai utilizá-los geralmente para comparar números, caracteres, cadeias, em alguns casos até, em alguns desses casos aqui, também valores lógicos. Então vamos lá. Vamos imaginar que você precise verificar se o número digitado pelo usuário é positivo ou negativo. Como poderíamos verificar isso? Através de uma operação relacional, ou através de um desses operadores relacionais. Em algoritmos, os operadores relacionais são importantes, pois permitem realizar comparações que terão como resultado um valor lógico, verdadeiro ou falso. Então a gente tem aqui os operadores, alguns já são conhecidos nossos da matemática em equações, por exemplo, maior, menor, maior igual, menor igual, a gente também já usou em matemática, mas a forma de escrever é um pouco diferente, porque aqui a gente tem o maior e o igual do lado, e tem que ser nessa ordem, primeiro maior, depois igual, primeiro menor, depois igual. Outra coisa que vocês precisam gravar é o seguinte, o operador de igual não é um símbolozinho apenas de igual, mas o operador de igual são dois símbolos de iguais. Porque quando a gente usa apenas um símbolo de igual, significa atribuição, significa preencher o valor a uma variável. Então, um sinal de igual significa atribuição. Dois sinais de iguais significa teste lógico relacional de igual. Combinado? E temos aqui uma exclamação e um igual, que significa o diferente, que seria o não igual. Então temos aqui um programa, e nesse programa eu peço o usuário para digitar um número. Então eu venho aqui, escreva, digite um número e leia esse número. Então tem aqui, ó, escreva, o número digitado é o próprio número. Só para vocês verem aqui na saída do programa qual número o usuário digitou. Aí agora eu faço umas frases e uns testes lógicos relacionais. Então tem aqui, o número é positivo? Aí tem aqui, número maior que zero. Isso daqui é uma pergunta. Vocês devem ler isso daqui como uma interrogação para linguagem de programação. Então, número é maior que zero? Aqui vai retornar verdadeiro ou falso. Número é igual a zero? Aqui vai retornar verdadeiro ou falso. E número é menor que zero? Aqui vai retornar verdadeiro ou falso. Então, vamos executar aqui. Então, a gente tem aqui, digite um número. Aí tem aqui o 10. Aí ele bota, o número digitado foi 10. Perfeito. O número é positivo? Aí ele vai vir aqui, 10 é maior que zero?
vai dar verdadeiro. O número é nulo, aí ele vai ver aqui, número igual a zero, vai dar falso, porque 10 não é igual a zero. E depois ele vai pegar assim, né? O número é negativo, então como você verifica se o número é negativo? Número é menor que zero, aí 10 não é menor que zero, também vai dar falso. Então você pode usar esses operadores relacionais para fazer testes lógicos com esses operadores de comparação. Aí agora eu vou passar alguns exemplos aqui para vocês. Então, 3 é menor que 4? Falso. 7 é diferente de 7? Falso também, porque 7 é igual a 7. Aí agora aqui a gente começa a pegar operadores que misturam os operadores relacionais com os operadores aritméticos. Então aqui a gente tem uma expressão que mistura operadores lógicos e aritméticos. Nesses casos, a gente tem que os operadores aritméticos são resolvidos primeiros e depois a operação relacional. Então aqui seria 9 é igual a 10 menos 1, então, ou seja, 9 é igual a 9, verdadeiro. 32 é menor ou igual a 100, verdadeiro. 6 é maior ou igual a 5 mais 1, verdadeiro. Porque 6 é maior ou igual a 6, como é igual, então aqui esse operador é maior ou igual, então dá verdadeiro. 5 mais 4, que é 9, é menor ou igual a 11 menos 2, que também é 9, também dá verdadeiro. Então aqui a gente tem alguns exemplos que eu acho que pode ajudar a tirar aí algumas dúvidas de vocês. E aqui a gente tem exercícios de fixação. O pessoal me perguntou assim, professor, tem como nas aulas que você não passar atividade obrigatória, tem como você passar um exercício opcional? Então beleza. Então a gente tem aqui, escreva um programa que leia a idade de uma pessoa e indique se ela tem 18 anos ou mais. Então, olhe lá o programa que eu fiz que avalia se o número é positivo, nulo ou negativo. Tenta entender aquela lógica e aplicado a esse problema. Vocês vão ver que vai ser muito parecido, mudando apenas os testes lógicos, testes relacionais. Escreva um programa que leia um número e imprima verdadeiro, caso o número seja par. Imprima falso, caso o número seja ímpar. A dica daqui é que vocês vão ter que usar aquele operador aritmético de resto da divisão inteira. Então, pensem sobre esse operador e como ele pode te dizer se o número é par ou ímpar. Nós já fizemos esse tipo de exemplo lá na aula de Introdução à Informática com Scratch. Lá no primeiro período. Escreva um programa que leia um caractere e imprima verdadeiro caso a letra seja S e imprima falso caso seja digitado qualquer outro caractere. Então esse é um exemplo também que a gente vai usar aqui ao decorrer do curso, principalmente naqueles menus, né, que tipo, digite S para continuar e N para sair. Então vocês já vão ter um gostinho de como vocês podem fazer esse teste lógico aí. Então, com isso a gente encerra essa aula. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem encontrar em contato por esses canais, aqui pelo Classroom, pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Um abração e até a próxima aula.